Olá, queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Como é que vocês estão? Esse aqui é um vídeo, de uma sequência que eu fiz de um vídeo anterior a esse. E eu falei que eu ia fazer um outro vídeo para não ficar um vídeo muito longo naquele outro vídeo. Mas eu falei um pouco desse texto naquele outro vídeo. Mas peço a Deus que Ele venha trazer revelação através desse texto, discernimento, assim como Ele trouxe para mim, que eu vou ler aqui para vocês o que eu escrevi. Senhor Deus, Pai, que o Senhor esteja enchendo, Pai, os teus filhos com a tua unção, Senhor. Aos desacreditados que não conhecem a Ti, Senhor Deus, que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, Senhor Deus. Que essas pessoas possam dar uma chance a si mesmo, Senhor Deus, em Te conhecer, Pai. Irmão, fique um pouco, ouve a palavra de Deus. Descansa, espera um pouco. O tempo que você vai ouvir agora não vai trazer problemas nenhum para você. Pelo contrário. Deus quer falar com você e caso você não queira aceitar essa mensagem, essa palavra que eu vou trazer aqui agora para você, fique à vontade em fazer o que quiser da sua vida. Mas a minha função aqui é de mostrar o que Deus quer para a sua vida. Por mais que você siga uma outra religião, não pratique, seja ateu, ou seja até cristão, um afastado, um desigrijado, ou então até um servo de Deus praticante, Ouve essa mensagem, só vai edificar a sua vida. A gente fica vendo tanta besteira por aí, algo que venha de repente trazer relevância para a tua vida, para a minha vida, da forma que tem trazido, não custa nada. Então vamos lá, não vou ficar enrolando muito não. Eu estava fazendo estudo, como eu falei no vídeo anterior, e eu vou ler um texto aqui para vocês. Romanos 13, tá? A partir do 1. Vai do 1 ao 6. Vai do 1 ao 7. A obediência às autoridades. Quem é a nossa autoridade maior? Deus. A autoridade abaixo dele, que estão em obediência à autoridade maior. Os pastores. E nós estamos abaixo dos pastores, obedecendo à autoridade que é dada por Deus a eles. E por aí vai. Vocês vão entender. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Toda a autoridade, ela vem de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, aquele camarada que foi ordenado por Deus como pastor e que ouve o Espírito Santo e nega o Espírito Santo, olha o que vai acontecer com ele. A autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, aquele camarada que está ali pregando falsidades, que está pregando o falso evangelho, que está negando o Espírito Santo, encaminhar com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo se apresenta através de um irmão, de um profeta, de um mestre, enfim. Quando o Espírito Santo se revela para uma pessoa e de repente essa pessoa, ela tem uma palavra inspirada por Deus para aquele pastor, que é a autoridade daquela pessoa, e Deus deu aquela palavra para ela levar aquele pastor, e aquele pastor nega o Espírito Santo de Deus, nega a palavra de Deus, está aqui na palavra dizendo o que vai ter, o que vai acontecer. Esse pastor vai ser condenado. Porque esse pastor está se submetendo à autoridade de Deus. E da mesma forma que tem outros pastores se formando, outras pessoas que buscam intensamente o Senhor,
querendo ter mais intimidade, conhecer a palavra, Deus vai pegar aquele pastor que negou o Espírito Santo, que negou a palavra de Deus, e vai tirar de lado e vai colocar outro no lugar. É isso que vai acontecer. E é isso que acontece. Né? Temos histórias diversas aí sobre pessoas que estiveram na fila para receber a unção de Deus, né? Para serem avivadas, para serem avivalistas, né? Vamos dizer assim, né? Nesse mundo todo, deixaram de aceitar essa unção, né? Essa bênção desse relacionamento com o Espírito Santo, né? Dessa intimidade com Deus. Elas preferiram seguir o seu próprio ego, o seu próprio eu. Não deixaram o Espírito Santo trabalhar na vida delas. Porque a função dali do pastor é conduzir a igreja. Conduzir a igreja conforme a autoridade de Deus, conforme Deus pede para que aquele pastor siga. É isso. Vamos lá. 3. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela. Está aqui. Pois a autoridade é ministro de Deus. Nós somos ministros de Deus. Nós somos ministros de Deus. Mas a partir do momento que nós somos colocados ali, né, como uma autoridade, né, para conduzir uma igreja, no caso, vamos supor assim, né, como um pastor, nós passamos a ter uma autoridade para coordenar aquelas ovelhas. Está aqui. Pois a autoridade é ministro de Deus, para seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. A espada. Essa é a autoridade, a palavra de Deus, a autoridade de Deus. A espada de Deus. Deus não vai deixar qualquer um levar os filhos dele à morte, à condenação. Deus ainda vai livrar muitos, vai lá buscar a 100ª ovelha, assim como ele largou as 99 lá para me buscar. Num dia que eu estava sozinho, estava, né, num lugar, em outro país, e Deus se revelou para mim. Eu só pude ter entendimento pela obediência que eu tive àquela voz, que não foi uma voz que me trouxe medo, não foi uma voz que me assustou, mas foi uma voz que me trouxe alerta naquele momento. E foi uma voz nítida. Eu ouvi a voz falando, vai para o Rio de Janeiro. Naquela noite eu obedeci. Eu pedi um carro emprestado para o irlandês lá que estava comigo, que eu estava morando num trailer. E eu estava de mudança, enfim. Isso eu já contei num outro vídeo, né, essa história. E eu obedeci aquela voz, só que eu não sabia quem era Deus. Claro, eu não sabia que era Deus falando comigo, né? Mas até então, porque uma semana, uns dias antes, eu tinha discutido com Deus. Tinha brigado, estava brigando com Deus, gritando na noite na rua com Deus. Quem é você? Quem é você? Se apresenta aqui então se você é Deus mesmo. Cadê você? Mano, graças a Deus que eu não falei besteiras, porque senão eu estava condenado aqui. Sei lá como é que eu estaria hoje. Nem sei se eu estaria aqui. Mas pela misericórdia de Deus, por eu ter, sei lá, instigado Deus e por Deus ter tido misericórdia pela minha vida, ele falou simplesmente, vai para o Rio de Janeiro. Eu ouvi essa voz, vai para o Rio de Janeiro. E cá estou eu. E olha o que Deus tem feito na minha vida. As pessoas que estão ao meu redor, o que elas têm visto, né? Enfim. E, enfim, eu quero dar mais frutos, né? Eu quero dar frutos que eu não dei ainda, né? Eu quero dar frutos que eu nem sei que frutos serão, mas que sejam frutos para a honra e glória de Deus. Vamos lá. Onde eu parei? Aqui na 4, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo,
porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que você se sujeite, portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Quando nós temos, vou falar por mim, tá? Por experiência. Quando eu começo a ter mais relacionamento com a palavra de Deus, mais intimidade com a palavra de Deus, orando, jejuando, louvando a Deus, buscando a Deus em vários estudos que eu tenho feito, né? Vontade mesmo de ter intimidade com Deus, Deus começa a se revelar. E Ele começa a nos trazer consciência sobre várias coisas, entendimento sobre várias coisas. E esse relacionamento com Deus, essa intimidade que você começa a ter com Deus, né? Deus vai te trazer revelações, vai te ministrar em falar em línguas, em curar pessoas. O sobrenatural de Deus vai agir normalmente, porque nós vivemos um mundo espiritual. Nós vivemos em um mundo espiritual. E isso é normal. É que nós não temos consciência sobre o mundo espiritual que nos rodeia, né? As pessoas gostam de ver filmes de terror, gostam de ver coisas sobrenatural, mas essas pessoas, quer dizer, muitas sabem que isso existe, mas uma grande maioria quer ver por prazer, por adrenalina, por diversão, assim como eu já fiz várias vezes, né? Eu adorava ver um filme de terror, né? The Walking Dead, enfim, outras coisas. Minha esposa sempre falava assim, cara, pra que você fica vendo isso? Em que isso aí vai te alimentar? O que isso aí tá te alimentando em quê? Realmente, eu comecei a parar pra pensar, eu tô vendo morte ali. Eu só tô me alimentando com coisa morta, com um filme de morto andando. E é o que mais a gente vê hoje em dia, né? Pessoas mortas andando, pessoas que não têm consciência, discernimento do que é a palavra de Deus, o que é vida aqui. As pessoas acham que conhecem a palavra de Deus só por ler. Só ler não te traz intimidade com Deus se você não pratica o que Ele pede para você fazer, que é buscar o Espírito Santo. Quantas igrejas aí só leem aqui a palavra do Espírito Santo, mas não praticam a busca pelo Espírito Santo? Porque eu já passei por igrejas que não tinham essa prática em falar com Deus, em buscar o Espírito Santo. Poucos, de repente, nessas igrejas que a gente conhece, né, que a gente sabe que existe, que eles não praticam isso, que eles não têm essa intimidade com o Espírito Santo, né, essas pessoas, de repente, até às vezes saem dessa igreja e vão para uma outra igreja, né, que tem intimidade com o Espírito Santo. Mas eu penso comigo mesmo, assim, cara, é impossível, eu não aguentei, eu tive que sair de onde eu estava, porque eu perdi o contato com o Espírito Santo a partir do momento que eu fui para uma outra igreja que eu tinha ido, né? Eu não tinha discernimento sobre o Espírito Santo, eu não tinha entendimento sobre o que é ser batizado, porque eu já tinha sido batizado no Espírito Santo, minha esposa também, mas eu não tinha o discernimento de como buscar o Espírito Santo. Eu só ouvia, sentava na cadeira na igreja e ouvia a palavra. Mas ter a intimidade com o Espírito Santo, a revelação dele, o propósito de Deus em nossas vidas, que o Espírito Santo vai trazer essa revelação para a gente, né? É um nível de consciência que Deus vai dar para a gente muito além do que a gente imagina. Por isso que as pessoas falam, que Deus o quê, que Deus o quê, você começa a falar de Deus. Pô, eu tive que ver um dia um cara falando que prefere ir para o inferno do que para o céu, porque lá ia ser tudo muito bonitinho, que ele quer ir para o inferninho que é mais quentinho. Mano, quando eu ouvi aquilo, o cara não sabe o que estava falando. O cara não sabe o que está falando. Não sabe. Eu quase perguntei, você prefere morrer então? Se você sair por aquela porta, tiver um cara ali para te matar, você prefere seguir ali para morrer na frente dele? É que eu fiquei quieto na minha, eu pedi a Deus misericórdia pela vida dele, que Deus esteja trabalhando a vida dele, né? Porque isso aqui é muito sério.
Deus é muito sério, Ele é nosso Pai, Ele é o Criador de todas as coisas. Olha esse universo gigantesco. Cientistas já analisaram, já viram tudo e falaram. Tem alguém que criou tudo isso. Desculpa. Tem alguém que criou tudo isso. Mas eles não querem, né, crer que Deus criou tudo isso. Eles preferem falar que existe um poder soberano sobre tudo isso, porque precisa ter um Criador sobre isso, todas essas coisas, né? Do universo, enfim, as nossas vidas. 6. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Eu acredito que, né, quando ele fala aqui que nós pagamos imposto, né, porque a autoridade são ministros de Deus atendendo constantemente ao seu serviço, né, a igreja, né, os pastores que servem a Deus, né, estão ali trabalhando ali, né, na manutenção da igreja, né. As pessoas criticam tanto, né, nós que damos 10% de dízimo, né, do nosso salário. Mano, o salário é meu, eu faço com o meu salário que eu quiser. Você é o governo que está querendo cobrar o meu imposto, o meu salário? Poxa. Né, tem muita gente que às vezes eu ouvi e fala, mano, você está criticando os 10% do, do meu salário por quê? Você não está dando? Você está criticando o que eu faço com o meu dinheiro. Eu faço o meu dinheiro com o que eu quero, da mesma forma que aquela pessoa vai fazer com o dinheiro dela o que ela quiser. Mas através desse entendimento que a gente tem, o que é os 10%, e retribuir a Deus, à igreja, ao corpo, tudo aquilo que Deus tem dado pra gente, de graça, pela graça e por misericórdia, mano, é sobrenatural o negócio, cara. Um parênteses. Hoje eu estou trabalhando numa emissora de televisão, eu sou cinegrafista, e até então eu estava desempregado. Num determinado dia eu estava fazendo um estudo bíblico, e eu estava, né, lendo a palavra e escrevendo, né, a minha devocional e tal, e Deus me deu naquela leitura aí uma música que a gente canta de vez em quando, né, na igreja e tal, desde a antiguidade, que é um texto, que é um versículo, né, na Bíblia, desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele o esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele o esperam. Quando eu terminei de ler esse versículo, escrever minha devocional, fazer minha oração e agradecer a Deus e colocar diante de Deus as minhas angústias, né, as minhas vontades, né, em relação, não é cobrança, mas falar com Deus, né, Pai, estou desempregado, eu preciso de um trabalho, eu tenho minhas filhas, tenho minha casa, minha esposa, eu tenho as contas para pagar. Deus sabe disso, mas Ele quer ouvir da gente isso, né? E quando naquele momento que eu estava orando e colocando diante de Deus aquilo, eu termino de fazer meu estudo bíblico, minha leitura, minha oração, aí eu pego o celular, porque na hora eu estava lendo a palavra de Deus, né, pelo celular, pelo aplicativo, e eu vi que estava aparecendo algumas mensagens, mas eu nem olhei, né? Por isso, às vezes, é importante ficar lendo até a Bíblia, né, do que o celular, porque às vezes pipoca um negocinho ali, você quer olhar o que é aquilo ali, aí se distrai totalmente, né? Acontece. Fui ver as mensagens no WhatsApp e em uma determinada mensagem só tinha um número de telefone, eu cliquei ali para ver quem era, e era de uma empresa terceirizada, a qual eu já prestei serviço, perguntando se eu queria trabalhar 9 meses, um contrato de 9 meses, e né, já iniciando já 10 dias depois daquela mensagem. Eu olhei aquilo na hora e eu falei, meu Deus. Eu comecei a agradecer tanto a Deus, a chorar também, a louvar a Deus, a adorar a Deus,
a glorificar o nome dEle, a agradecer a Ele, porque Ele nos ampara. Nós devemos ter fé e crer que Deus está no controle de todas as coisas. Mas que para que Deus reconheça que a nossa fé é verdadeira, que nós descansamos em Deus, Ele quer que você o busque. Ele quer ter intimidade com você. Né? Como eu já disse, através da palavra, da leitura bíblica, da oração, da comunhão com os irmãos, da troca, né? Em você aprender mais sobre Deus através de outros irmãos que são mais sábios, né, em relação à palavra, as experiências, né? A maturidade espiritual. E quando aquilo aconteceu naquele momento, eu levantei, depois de agradecer a Deus, e por já ter digitado naquela mesma hora, sim, eu aceito, eu levantei e fui falar com minha esposa. E só um parênteses, antes de falar com minha esposa, eu só tinha R$2 na minha conta. Meu dinheiro tinha acabado naquele dia. Era início de mês, eu tinha pagado as contas que tinham que pagar e meu dinheiro tinha acabado. Eu tinha R$2 na carteira, no banco, porque na carteira eu não tinha nada. Levantei, fui falar com minha esposa, e quando eu começo a falar com minha esposa sobre o que eu estava lendo, sobre o que aconteceu, sobre a devocional, mostrei a ela a mensagem no WhatsApp, ela vira e fala, a primeira coisa que ela falou, glória a Deus, aleluia. E naquele momento ela me vira e fala, amor, eu acabei de tirar a última reserva que a gente tinha, o restante da reserva que a gente tinha para poder pagar o cartão. E, queridos, não pense que a gente fica gastando dinheiro com besteira, com supérfluos, não. A gente não faz isso. A gente conhece muito bem a nossa realidade, nós somos brasileiros, normais, comuns, passamos por dificuldades, nós vivemos no país, né? Nós estamos hoje em dia sobrevivendo, vamos dizer assim, como muitos brasileiros estão, porque nós recebemos mal. Não estou falando que criticando, né, o fruto da minha oração, né, do trabalho que me foi dado. Mas muitos brasileiros recebem mal. A política econômica do país, ela não é uma política favorável para que você tenha uma vida que todos os brasileiros, não estou falando só os ricos não, tá? Classe média alta, estou falando de todos os brasileiros. Porque o rico que é rico não passa necessidade, tá? Agora, os de classe média baixa, de classe média, classe B, classe C, classe D, o miserável, o pobre, essas pessoas, elas precisam ter uma qualidade de vida. Porque o dinheiro chega no final do mês, não tem, acabou. Ela não consegue, de repente, fazer um passeio, uma viagem, não consegue pagar uma academia para fazer um exercício físico, que é saúde, né, para ela ter saúde mental, saúde, né, do corpo, fisicamente. É isso que eu estou falando. Então minha esposa fala, glória a Deus, porque eu acabei de acabar com a conta que a gente tinha na reserva, porque até então, antes eu trabalhava, a gente tentava juntar um dinheiro, né? Aquela coisa, o socorro. Mas o socorro ali naquela hora tinha acabado, né? São as escolas das crianças, o alimento de casa, né? O básico para a gente poder se manter. E ali nós glorificamos a Deus e agradecemos a Deus, porque Ele está no controle. Ele nos fala, como eu disse para vocês, eu estava lendo um versículo naquele momento em que Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Não é coincidência, gente. É Deus falando, Deus mostrando que está no controle. E nós temos que colocar
as nossas vidas em submissão a Ele, glorificando a Deus, agradecendo a Ele a cada dia e fazendo aquilo, né, que Ele quer que nós façamos para Ele, né, cumprindo o propósito. Por isso que tem os pastores, a autoridade, que está ali para servir. E através dos nossos dízimos, nós glorificamos a Deus, agradecemos a Ele tudo aquilo que Ele nos dá. Pagamos a conta da luz da igreja, a água, compramos alimentos para os pobres, cestas básicas, cobertores, né? Coisas que os necessitados precisam. A igreja tem um papel fundamental na sociedade, mas muitas pessoas, né, elas não entendem isso. Elas acham que é o bem-estar do pastor. Porque tem muitos pastores, como diz na Bíblia, existem os falsos profetas, mas esses já estão condenados. Eu acabei de ler aqui para vocês. Esses falsos profetas estão condenados. Não se preocupe em você condenar ele. Não se preocupe, porque tem um Deus lá em cima que está, uma autoridade muito maior que nós aqui, que já está condenando ele, se ele não mudar o caráter dele e o posicionamento dele diante da palavra de Deus. Pode ficar tranquilo. Não se preocupa com meus 10%. Se você quiser conhecer uma igreja, conheça, se entregue para Deus, dê os seus 10%, porque Deus vai te dar muito mais. Às vezes, de repente, Ele nem quer que você fique nesse trabalho, quer que vá para outro lugar, que acontece. Mas não se preocupe com isso. Isso não é motivo de preocupação, tá? De dar os 10%. Não é motivo de preocupação. Porque Deus já está se preocupando com isso. Ele é a autoridade maior. Os que não praticam o que Deus quer já estão condenados. Os que não ouvem o Espírito Santo, que negam o Espírito Santo, já estão condenados. E para finalizar aqui, né, que eu estava lendo o 6, só para a gente recapitular aqui. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. Né? A quem respeito? Respeito. E a quem honra? Honra. Esse é o nosso Deus. A quem honra, Ele honra. A quem respeito, eu respeito. A quem paga o imposto, eu pago o imposto. Ele está fazendo tudo isso. Ele nos dá, Ele me deu o emprego que eu estou hoje. Ele não é um Deus que deixa o filho dele na mão. Não é. Não é. Ele tem sustentado a gente, não tem faltado nada, graças a Deus. E eu não estou reclamando, tá? Eu falo, de repente, pelo um povo em relação ao governo que a gente vive em submissão a um governo, que é Deus que também coloca aquele cara no poder. Porque a partir do momento que aquele cara está trazendo desgraça para uma sociedade, né, esse cara vai cair. Daqui a pouco vai cair o Maduro. Pode levar anos ali um pouco, né? Pode levar anos ali no poder ali na Venezuela e acabando com a sociedade venezuelana, desculpa. Mas vai ter um momento que Deus vai pegar aquele camarada e vai falar assim, meu irmão, sai daí. E se alguém temente a Deus estiver apto para entrar ali, assim como no Brasil e qualquer outro lugar no mundo, porque isso é bíblico, tem várias histórias na Bíblia falando sobre isso. Quando um servo de Deus, uma pessoa que é temente a Deus, um obediente à palavra de Deus, a Deus, Deus restaura aquela nação. Leia sobre Gales, o país de Gales, o avivamento sobre Gales, o que aconteceu ali. Os bares ficaram vazios, as cadeias ficaram vazias, as pessoas pararam de se drogar, enfim, elas começaram a buscar ao Senhor. Todos no país de Gales se converteram, todos. O país ali se transformou. Não tinha ninguém na prisão. Isso é histórico, tá lá, é história, tá escrito isso. Não é ladainha de cristão, não. É histórico. O que aconteceu naquela sociedade ali. Um avivamento no país de Gales. Só buscar aí na internet. Tem histórias sobre isso.
Os bares ficaram vazios, as pessoas não iam mais para bar, né? Então, nós temos que saber nos submeter à autoridade, a quem nós nos submetemos. Então, nós temos Deus como autoridade maior, né? Os nossos pastores como a autoridade abaixo de Deus e os servos de Deus, né? As ovelhas, vamos dizer assim, né? Abaixo do pastor que nos guia. Mas nós temos que ter o discernimento daqueles que nos guiam, sabendo que a autoridade maior, que é Deus, que fala diretamente conosco através da palavra dele, porque nós podemos saber tudo o que Deus fala com os pastores através da Bíblia, da palavra. Então, para nós não sermos enganados, está aqui o manual. O mesmo manual que o pastor tem, nós temos em mãos. Então, nós temos a mesma direção. Basta você, eu, né, todo mundo buscar a direção de Deus. Então, se aquele pastor realmente é submisso à autoridade de Deus, obediente a Deus, seja obediente àquele pastor. Siga, porque a unção está sendo derramada sobre a vida daquele homem. O avivamento está se levantando naquele lugar. As pessoas estão sendo avivadas. Está tendo transformação. Amém? Bem, irmãos, que Deus tenha falado com você, tenha aberto a mente de vocês aí através dessa mensagem, desse testemunho, né? Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, enchendo a vida de vocês com o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo esteja trabalhando na vida de vocês, que vocês deem liberdade para o Espírito Santo agir na vida de vocês, né? Que vocês tenham sabedoria na leitura da palavra, na escolha das igrejas que vocês escolhem estar, né? Conheçam os pastores, conheçam a liderança. Conheça, eu digo, não é conhecer ele de pega o celular e bate o WhatsApp para ele, não. Conheça pela palavra que ele prega. Então, se ele pregou aquela palavra, anota o versículo, chega em casa e lê de novo. Anota, faz as anotações na igreja sobre o que ele está falando. Faz isso. Porque se o que você escreveu bater com o que está na Bíblia, amém, mano. Amém. Glória a Deus. Esse é o caminho. Mas e veja os frutos também, tá? Se a igreja está crescendo, porque o que Deus quer é que a igreja cresça, que alcancemos vidas. Não é uma igreja estática, parada no mesmo lugar e que não cresce, em que fica saindo e entrando gente. E aquela igreja não cresce, não desenvolve. Amém? Então, fiquem atentos à liderança que vocês estão se dispondo ali a seguir, né? Tá certo? Então, queridos, que Deus abençoe mais uma vez a vida de vocês, eu espero que vocês tenham sido cheios, né, pelo Espírito Santo através dessa mensagem, né, desse testemunho. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!